Bom, agora todo mundo já lanchou, já descansou. Vamos ver nossa aula de história, na página 44, ok? Sobre grandes transformações. Nós vimos na aula passada, não é? A história das cidades brasileiras. Vimos aí sobre a história de São Paulo, né? As suas mudanças, não foi assim? Então agora vamos ver outras grandes mudanças, tá certo? Há mais de 20 anos, as grandes cidades brasileiras passaram por importantes modificações. Olha, há mais de, aliás, 200 anos, tá, gente? Há mais de 200 anos. Tudo isso começou em 1808, na cidade do Rio de Janeiro. Ele foi remodelado para receber quem? Imagina, a família real de Portugal, que se mudou para o Brasil. O príncipe Dom João VI, ele mandou construir bibliotecas, museus, jardins e permitiu a criação de um jornal no Brasil. Gente, vejam só. O Brasil, né, os portugueses chegaram aqui no Brasil em 1500. Mais de 300 anos depois, 1808, a família real e o príncipe Dom João vêm para o Brasil. Aí você pensa, vieram passear depois de 300 anos de colônia? Não. A família real veio para o Brasil fugindo de Napoleão Bonaparte. Houve um conflito, né, em Portugal e Napoleão Bonaparte, né, que ele ameaçou invadir o reino de Portugal por causa do bloqueio continental. E aí Dom João, para não perder o trono, fugiu com toda a família real e a realeza para o Brasil. Chegando aqui no Brasil, não tinha, né, construções, né, belas para atender a corte, como bibliotecas, museus, jardins, não tinha aqui. Então, isso foi feito quando a família real veio para o Brasil. Então, ele permitiu até que criasse um jornal, que no Brasil não tinha. Então, foi a partir de 1808, né, há mais de 200 anos, que o Brasil começou essas mudanças. Vamos lá. No começo do século XX, alguns médicos afirmaram que o amontoado de casos e cortiços favorecia o aparecimento de doenças. Porque, vejam só, quando a nobreza veio para o Brasil, não tinha casa para esse povo. O que aconteceu? Chegaram no Rio de Janeiro, as casas melhorzinhas que tinha, assim, não, essa casa aqui tá boa, então, ó, sai que a casa agora é para a nobreza que vai morar aqui. Então, se você tivesse uma casa, né, que ele gostou da sua casa, uma casinha bonitinha, arrumadinha, a casa não é mais sua. A casa, você agora tem que sair da sua casa e deixar a casa para a nobreza que está vindo com Dom João. E eles colocavam até assim na porta, um P e um R na porta da casa. Príncipe regente. As pessoas entendiam, ponha-se na rua. Era assim que eles entendiam. Então, como as pessoas saíram de suas casas, foram morar onde? Foram morar longe do seu trabalho, foram morar com outros parentes, e aí foram construindo, né, barracos, né, de madeira. Então, os políticos da época aproveitaram o discurso que tinha muita gente, né, amontoada nas casas, nos cortiços, começaram a surgir as várias doenças. Então, os políticos na época aproveitaram o discurso para promover as mudanças na cidade, certo? Principalmente no Rio de Janeiro, que na época era a capital do Brasil. Então, na parte central, no século XX, foram construídos o quê? As grandes avenidas e prédios públicos, como a famosa atual Avenida Rio Branco, Teatro Municipal, Biblioteca Nacional. Gente, tudo isso foi criado com a vinda da família real. A população pobre que vivia nessa região perdeu suas casas, né? Uns perderam para a realeza morar, outros perderam para ser demolido e construir esses monumentos, teatro, biblioteca, jardim, museu, entre tantas coisas. Então, eles foram obrigados a ir para onde? Morar nos morros. Foi quando surgiram o quê? As primeiras favelas do Rio de Janeiro, gente. Vocês aí no noticiário, né? Quantas favelas, né? Favela Morro do Alemão, favela da Rocinha, tantas favelas, né? A questão das drogas, da criminalidade, né? Então, na época, eles foram formados por barracos de madeira e telhas de zinco. Então, foi a partir de 1920 que muitas cidades brasileiras começaram a ficar parecidas com as cidades da atualidade hoje. Então, desde então, fábricas, indústrias, casas comerciais, hospitais, escolas e carros passaram a fazer
parte da paisagem urbana, que até então no Brasil não tinha uma fábrica, não tinha uma indústria, tinha não, certo? Tudo que a gente produzia era mão de obra manual, certo? E o que a gente precisava comprar industrial tinha que comprar Portugal, era assim. Mas como a nobreza veio para o Brasil, precisava de produtos, então tiveram que abrir indústrias no Brasil para fabricar produtos que atendessem à realeza. E aqui você vê a antiga Avenida Central, né, que hoje é a Avenida Rio Branco, uma das ruas mais importantes aí do Rio de Janeiro, certo? E aí você vê também, não é, as pessoas foram mais pobres, né, os morros das cidades, áreas mais afastadas, onde surgiram a favela. Veja, onde você morava perto do seu trabalho, teve que deixar a sua casa, né, e morar distante do seu trabalho, né? Morar, fazer barracos em lugares inadequados, como é os morros, né? Foi onde surgiram as favelas. E aqui esse Trabalhando Juntos, que não vai ser juntos, certo? É uma pesquisa das brasileiras que surgiu na época da colonização europeia. Não será dividido em grupos, tá, gente? Essa pesquisa não fazer, será individual, certo? Vocês viram aqui as cidades que surgiram, né, na colonização europeia. Nós vimos na aula passada, nós vimos aí, né, que foi São Paulo, Rio de Janeiro, Olinda, né? Tem até aqui o quadro das cidades. Deixa eu voltar aqui no texto para vocês verem. Deixa eu carregar aqui a tabelinha das cidades que surgiram, né, na colonização europeia, certo? Olha aí as cidades, né, em 1530, com a colonização portuguesa, que é europeia, né? Você vê a cidade de São Vicente, Porto Seguro, Olinda, Salvador, Vitória e São Paulo, certo? E onde estão localizados. Então, aqui, essa pesquisa, não é sobre essas cidades que surgiram, certo? As cidades brasileiras, suas permanências, suas mudanças, certo? Que não vai ser em grupo, será individual. Ó, tem aqui os passos. Dar um título à pesquisa, escolher enciclopédia, que no caso o mais fácil seria em sites da internet, que é o que você tem mais acessível. Você não pode estar saindo de casa para pesquisar em biblioteca, não pode, tá? Então, você vai pesquisar aí 3 imagens de antigas construções e 3 imagens de construções mais novas dessa cidade. Você faz a cópia dessas imagens, certo? Ou imprime na internet. Vai identificar as características, o que ela mostra, o que ela é, se é uma pintura, fotografia, certo? E anotar a fonte e apresentar para a sala. Essa pesquisa é o seguinte, você vai escolher uma daquelas cidades, certo? E você vai pesquisar tipo antes e depois. Quando ela surgiu, vai pegar uma foto dela antiga. Era assim. Uma foto mais atual. Hoje essa cidade, ela é assim, certo? O que mudou nessa cidade? Do surgimento para os tempos atuais, certo? Vai ser individual esse trabalho, certo? Eu vou colocar direitinho no grupo, que diz eles vão mandar para mim, ok? E aqui, para finalizar, não é, o nosso livro, o capítulo 4 aí de história, certo? Nós temos aí um interpretando, né? Sente-se um lugar bem agradável, lê o texto. Rua do Caixa Pregos. Então, você vai ler aqui esse texto, certo? De Maria Ângela Rezende, e você vai responder essas perguntinhas, né, sobre a Rua do Caixa Pregos, certo? Vai responder 4 perguntinhas. Na página 48, para finalizar o capítulo 4, né, para você relembrar, você tem aí 4 opções em que você vai completar aqui essas frases. No número 2, você tem a fundação das cidades, certo? Temos aí 6 cidades brasileiras e você vai ligar aqui para que ano elas foram fundadas. E numa autoavaliação, sobre os 4 capítulos de história, você vai marcar aqui o emoji que expressa a sua opinião, certo? Do 1, se você conhece as características, se você identificou as diferenças entre monarquia e democracia, se você aprendeu sobre as cidades ameríndias e se você reconhece algumas das mais antigas. Por exemplo, São Vicente em São Paulo, Porto Seguro na Bahia, Olinda, né? Recife, nossa capital. Quem é que já não foi visitar Recife? Olinda, Recife antigo. Né? Quem ouviu falar aqui em Salvador, Bahia, ou já visitou, quem sabe, né, Salvador, ou São Paulo, tem algum parente em São Paulo, né? Eu acho que o mais distante da gente aqui é o Espírito Santo, né?
Quem já foi em Vitória do Espírito Santo, ou tem algum parente, ou já foi para lá, ou tem alguma foto, né? Quem sabe alguém na sala não tem alguém que vive lá, certo? Então você vê se você conhece alguma dessas cidades brasileiras que surgiram, né, na época da colonização europeia, tá certo? Vamos responder, daqui a pouco iremos fazer nossa correção, ok?